Pois bem, gente. Então agora boa tarde, né? Olha só, boa tarde oficial. Para quem está online também, boa tarde. Inclusive, quem estiver online e quiser mandar perguntas aí no chat da Maratona ou até no canal no YouTube, manda, que aí a gente lê aqui a sua pergunta e a gente vai respondendo aqui, tá certo? Mas, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à Maratona de Negócios. Realmente é um desafio muito interessante. E aqui nesse conteúdo que a gente vai trazer aqui até no máximo 1 da tarde, vou mostrar para vocês como vocês podem criar negócios inovadores a partir de outros negócios que já surgiram. Mas só contando um pouquinho da minha história, já para a gente poder se conectar. Meu nome é Guilherme, como havia falado. Esse aí é meu Instagram, Inove com Guilherme. E eu tenho um propósito que é ajudar pessoas a alcançarem seus objetivos profissionais. É o que me move. Então, eu gosto de fazer muitas coisas que envolvem inovação e empreendedorismo. E tive um primeiro negócio, que era uma barraquinha. Eu vendia chiclete, paçoca, bombom, picolé. E foi uma forma de contribuir financeiramente para a vida da minha família. Depois, eu abri uma escolinha de reforço. Dava aulas lá para crianças e tal. Isso é quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos. Foi uma forma de gerar receita e de aprender algumas habilidades. Uma coisa que eu aprendi com negócios é que quanto mais cedo você testa algumas habilidades, mais cedo você vai desenvolvendo essas competências. Então aqui, gente, quem aqui, para fazer uma pergunta, quem aqui já tem quem aqui está na fase da ideia? Só tem uma ideia, beleza? A ideia que se converteu no projeto, já tem um projeto. Levanta a mão aí quem já está com um projeto. A mesma pessoa. Quem aqui está só participando da maratona e quer desenvolver alguma parada legal? Levanta a mão aí. Mais gente, beleza? Quem aqui tem empresa? Tem uma empresa já, tem uma empresa. 1, 2 pessoas, 3, 4, beleza. Então, normalmente é isso mesmo. A gente vai vendo que a gente vai avançando de nível na medida que a gente vai passando o tempo. Então, quanto mais cedo vocês se envolverem com projetos, mais cedo vocês vão desenvolver habilidades para poder ter um negócio de sucesso, beleza? E olha só, aqui nosso amigo passou, olha só, tive uma locadora de DVDs. Quem aqui já entrou numa locadora de DVDs? Levanta a mão aí. Olha só, massa. Sendo que aqui eu tenho certeza que muitos dos participantes da campus não entraram, porque a galera tem 12, 13, 14, 15 anos, nunca entraram, não sabe o que é uma locadora. Então, já um ponto importante para todos vocês. Inovação funciona como se fossem ondas. Negócios aparecem, negócios desaparecem. E a gente precisa ter o feeling para isso. E assim, não precisei nem ter o feeling. Uma coisa que aconteceu comigo na real foi a seguinte. Estava lá um dia na minha locadora e apareceu gente vendendo DVD pirata na frente dela. Olha só. Cheguei lá assim pro cara, meu irmão, o que é que você está fazendo aqui? Eu perguntei para ele. Ele olhou nos meus olhos, igual você está fazendo agora, e aí ele falou o seguinte, o melhor lugar para vender DVD pirata é na frente de locadoras. Vê que sacanagem. Foda, né, gente? Mas faz parte. O modelo de negócio dele, por mais que fosse ilegal, era muito melhor do que o meu. O meu era estático, o dele ele podia levar para qualquer lugar. O meu, eu alugava por R$3, o dele ele vendia por R$3. E ele ainda tinha recall, podia trocar o filme, vê que coisa massa. Então, vê que coisa interessante, né? Isso já traz um ponto para poder a gente aprender em relação a negócios. Fechei a locadora, comecei a viajar, está bem clarinho aí, eu peço desculpas para quem está presencialmente, né? Mas vocês podem ver que tem 2 animais na foto aí, e foi uma viagem que eu fiz para Manaus e tal, comecei a viajar bastante, viajei pelo Brasil, viajei também pelo mundo, aí, visitei Netflix, visitei o Google, né? Estive no Facebook, na Apple, passei um tempo lá no Vale do Silício. E quando voltei para o Brasil, voltei ministrando capacitações em vários locais. Aí foi uma que aconteceu em Curitiba. E recentemente abri uma empresa lá no Porto Digital. Olha só. O Porto Digital é um ecossistema de inovação que fica lá em Pernambuco. Abri um coworking lá. A gente começou com 0 clientes, como todo negócio. E hoje a gente tem 460 clientes. A gente foi crescendo, né, abrindo a boca do jacaré, digamos assim. É o que a gente fala na área de inovação, quando a gente começa a ter alguma coisa que, além de ser expansiva, ela é escalável. Então, hoje eu tenho um produto escalável. O modelo de coworking tradicional, físico, ele é expansivo. Você cresce, mas na medida que você cresce, você também aumenta os seus custos. Uma startup, ela tenta aumentar o seu faturamento sem ter necessariamente que aumentar os seus custos. Através de quê? De tecnologia, de produtos digitais, de você ter um produto que realmente é escalável, é diferente. Já a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Eu acho que o plano de todo mundo para 2019 era esse, para 2020, para 2021, 2022, inclusive para 2023. Mas eu acredito que o plano de vocês vai ser desse jeito aqui, ó, na realidade. Então, entre expectativa e realidade existe um grande fosso. E a gente precisa entender isso, que muitas vezes o seu plano de atuação não vai ser exatamente colocado em prática. E você precisa se adaptar a essa questão.
Muita gente achou assim durante a pandemia, né, que tinha acabado tudo, né, The Last of Us, que era o fim do mundo. Mas vejam só que coisa boa, né? Graças a Deus, a ciência, graças a nós mesmos termos nos cuidado, a gente está aqui nesse momento. Então a gente já é privilegiado só de estar aqui, gente. Isso aí é o meu ponto de vista. Então, já que a gente é privilegiado, a gente precisa aproveitar esses momentos conturbados. A gente não pode desperdiçar uma crise, porque em meio às dificuldades podem surgir oportunidades. Então, em meio a situações complexas, você pode criar alguma oportunidade de negócio. Então, qual é o primeiro passo, gente, para poder você criar uma startup, um negócio, alguma empresa? É você identificar um problema que você possa resolver. Tudo parte do problema, não é nem da ideia. Às vezes a pessoa tive uma ideia de montar um aplicativo, não sei o que, já começou errado. Não vai por esse caminho. Pensa num problema que você possa resolver. Qual é o problema das pessoas que estão em minha volta, da comunidade onde eu moro, da cidade onde eu estou, do meu grupo de colegas, da minha família? Começa por aí. Porque se você encontrar uma forma de resolver esse problema, já foi muito legal. E se você trouxer a tecnologia para poder resolver esse problema de forma escalável, ou seja, sair do seu bairro e ir para a sua cidade, depois para uma região, depois para um país, show de bola. Aí você realmente está criando alguma coisa que é escalável. Mas tudo a partir do problema, ou seja, de uma dor. É como se a gente chegasse aqui, qual é o teu nome, cara? Abraão. Abraão, pensa aí em 3 problemas específicos que tu tem no teu dia a dia. Aí Abraão pensou aqui. Qual é o teu nome? Como? Renaildo e Raniela. Olha, Renaildo e Raniela é uma dupla sertaneja, alguma coisa do tipo. Beleza, olha só. Renaildo e Raniela estão por aqui, tem problemas também. Quem aqui não tem nenhum problema? Todo mundo tem problema, não é verdade? Às vezes é um problema que você está na faculdade e fala assim, pô, poderia conectar melhor teoria e prática. Aí você tem que pegar um ônibus, por exemplo, queria saber os horários dos ônibus, para poder não ter que ir para a parada de ônibus e pegar num horário que seja esquisito. Então você pode fazer tanta coisa com isso, olhando para problemas. Então sempre olhe para problemas. Uma coisa importante, estão vendo essas empresas aqui? O que é que vocês acham que essas empresas têm em comum? Alguém aqui chuta? Grita aí, resolvem problemas, muito bem. O que mais? E aí? O que mais? Além de resolver problemas, o que é que essas empresas fazem? Fala aí. Elas entregam uma solução. Perfeito. Qual é o teu nome? Gabriele. Olha só. Resolvem problemas, entregam uma solução. Perfeito. Algo mais? Alguém aqui chuta outra coisa? Valeu, Gabriele. Gabriele ali. Ei, aquele trato que a gente fez, que eu te paguei R$10 para poder tu ficar respondendo as coisas, deu super certo, não foi? Show de bola. Vamos lá, o que mais, gente? E aí? Você está com uma cara, um sorriso bem grande aí, eu acho que você quer falar alguma coisa, diga aí. Faz marketing e tal, o mesmo marketing. São empresas inovadoras, sim ou não? Sim, né? Gente, um ponto em comum, além de tudo isso que vocês falaram, vocês estão todos certos, é que essas empresas aí surgiram em momentos de crise. Para vocês terem uma ideia, a Nutella surgiu numa Itália pós-guerra, os campos de produção de cacau todos arrasados, mas tinha muita avelã. Aí eles pegaram, fizeram um mix de avelã e cacau e surgiu a Nutella. Veja só, o Airbnb, o WhatsApp, surgiram na crise americana 2008, 2009. As empresas ali com diversas dificuldades precisavam trazer um ambiente mais ágil para dentro dos negócios e fizeram isso. Veja só, então empresas podem surgir de momentos de crise. Eu queria que vocês ficassem cientes disso. Pode passar, meu amigo, vamos lá. E aí tem um livro bem legal que vocês depois podem ler, Estratégia do Oceano Azul, e ele fala basicamente, né, de um contexto onde você pode criar algo escalável a partir de um problema. Um outro livro muito legal é esse aqui, a Startup Enxuta. O que é que ele diz, basicamente? Que você pode construir experimentos, medir através de métricas e aprender. E você fica fazendo isso continuamente. Eu diria que a pessoa ou a empresa que para de medir e de aprender, ela começa ali a meio que se estagnar. Então, você tem que tomar cuidado com estagnação. Um negócio que não está crescendo, ele está morrendo, beleza? E mesma coisa uma pessoa que não está desenvolvendo habilidades, ela está ficando mais inerte. Vai chegar um ponto onde ela vai ter dificuldades de aprendizagem. Se vocês forem olhar, eu tenho certeza que vocês conhecem algumas pessoas, independente de idade, que vai usar alguma tecnologia e a pessoa está toda travada. Por que isso acontece? Porque ela parou de aprender. Às vezes é uma coisa tão simples. Isso vai acontecer com a gente se a gente parar de aprender. Então, tome cuidado. E aí tem um processo interessante para poder colocar ideias em prática. Eu já trago isso aqui para vocês. Esqueçam essa história de construir, para depois você lançar. Você não pode fazer isso.
É tipo assim, imagina que você tem uma apresentação para poder fazer e você fica ali, tentando deixar aquela apresentação perfeita. Pode ter certeza que quando você apresentar aquilo ali, um monte de gente vai achar assim, pô, poderia ter isso, poderia ter aquilo, poderia ter isso. Ou seja, não existe nada perfeito. Então, se a gente não vai conseguir fazer nada perfeito, melhor feito do que perfeito. E o que seria melhor feito do que perfeito? Basicamente isso aqui, ó. É você construir e lançar, construir e lançar, construir e lançar. Tipo um game. Você pega um game, às vezes o game está lá com a versão 2.12. Aí de noite está na versão 2.25. Aí tá no outro, um mês depois está na versão 4. Não sei o quê. Ou seja, está sempre aprimorando o game. E você, interessante que para quem gosta de games, está lá olhando e você nota a evolução do jogo. Você fala assim, o gráfico está melhor, sei lá, os desafios estão mais interessantes e a gente consegue ver esse avanço. Então, qual é a grande sacada? Você lança sem estar plenamente pronto para poder você colher feedback das pessoas, melhorar o processo, ajustar e começar a criar algo que realmente as pessoas querem. Ao invés de você criar algo da sua cabeça, lançar e aquilo não dá certo. É uma grande chance disso aqui dar merda. Aqui você diminui a chance do seu projeto ter fracasso. Faz sentido isso aqui para vocês, gente? Sim? Beleza. E por que eu estou trazendo isso? Imagina só, minha mãe falava que meu pai era muito feio, certo? Ele era muito feio. Aí eu fiquei pensando depois, imagina se meu pai fosse esperar ficar bonito para poder tentar conquistar a minha mãe. Ele estaria tentando até hoje, eu não teria nascido. Beleza? Então, vá com o que você tem na palma da sua mão. Melhor feito do que perfeito, beleza? Peraí, Guilherme. Você Fala aí, Genésio. Quer dizer que você é um MVP, né? Eu tava É quase isso. Bota o slide anterior. Eu estava pensando no seguinte. Elon Musk, pensa assim, Elon Musk e NASA, beleza? A NASA tem que ter um foguete perfeito para ser lançado. Senão ela não lança o foguete. E o Elon Musk, ele decidiu lançar foguete imperfeito. O que aconteceu com ele? Muitos foguetes explodiam. E ele tirava um sarro na cara dele. Se você botar um Google, foguetes explodem de Elon Musk, você vai ver um monte de meme com ele. Só que, na verdade, ele estava criando essa estratégia. Ele não estava explodindo um foguete ao léu. Ele estava sendo mais inteligente do que o caminho anterior. Só essa... Perfeito. E quem é que está na frente da corrida espacial hoje em dia, né? Exato. Pois é. Então, veja como... aí você pega a NASA, desenvolvimento tradicional, década de 70, homem à lua, e você pega aqui, a SpaceX, com um modelo completamente diferente de atuação. Faz sentido agora, gente, olhar para esse ponto de vista? Beleza. Vamos lá. E aí, qual é a grande sacada? Muitas vezes, você pode escolher entre ir para o Oceano Vermelho ou ir para o Oceano Azul. E o que é isso? Naquele livro que eu mostrei, a estratégia do Oceano Azul, diz o seguinte, que o que é um Oceano Vermelho? É um mercado que os clientes já estão muito conhecidos, sendo que existe muita concorrência, e você precisa tomar cuidado com isso. E aí, o que é que ele sugere? Que você crie produtos e serviços para poder atender um outro público. Olha aqui, por exemplo. Aqui, se você for olhar, porque está bem clarinho, pode passar, meu amigo, por favor. Você pode ter aqui uma pequena oportunidade. E aí você vem para o Oceano Azul, onde ninguém está indo. E se você for olhar, algumas empresas foram para esse caminho, né? Quinto Andar, Loft, aqui no Brasil. O próprio iFood foi para um caminho bem diferente, se a gente for olhar anos atrás, para uma startup massa. Tem diversos outros negócios aí que, se a gente fosse trazer, Uber, Airbnb, que a gente viu lá antes, foram para esse caminho. Inclusive, vale até trazer. Alguém aqui sabe como foi que o Airbnb surgiu? O Airbnb, tu sabe? E aí, fala aí da história pra gente. Como é? Pera aí. Fala aí. Eles tinham uma casa e estava tendo, acho que, um festival, alguma festa na cidade, e eles decidiram, então, alugar a casa deles, e eles viram que aquilo era um modelo de negócio que poderia ser escalável. Então, eles começaram o negócio a partir dali. Silas. Somente não falou, foi o que eles alugaram dentro da casa, não foi, Silas? Sabe por que Airbnb? Airbnb é uma contração, uma sigla, na verdade, para Airbed and Breakfast, ou seja, colchão de ar e café da manhã. O que os caras alugaram da casa dele foi o colchão de ar e o café da manhã. Esse foi o início do Airbnb. Eles alugaram por $80 para poder a pessoa dormir lá.
validaram que existia um interesse de pessoas de dormir num colchão de ar e comer um café da manhã no dia seguinte por um preço mais baixo do que ficar no hotel. Validou ali, eles já tinham essa informação e só foram aprimorando a plataforma ao longo dos anos. Começaram com o desenvolvimento de startup. De pouquinho em pouquinho eles foram avançando. E hoje o Airbnb é o que é, todo mundo já conhece. Bem, então as startups elas vão sempre por esse caminho. E o que seria uma startup? Uma instituição humana desenhada para criar novos produtos ou serviços sobre condições de extrema incerteza. Beleza, gente? E aí eu queria que vocês olhassem para essa imagem e nunca mais esquecessem. Se apaixone pelo problema, não pela solução. Eu diria até melhor, tenha tesão pelo problema e não pela solução. Porque se você entender bem qual é a dor do seu usuário, você consegue criar alguma parada bem massa conectada com as necessidades deles. Beleza? E qual é um caminho interessante para poder você... Fala, velho, tudo bom, Will? Tranquilo? Ex-devedor, aqui é top. Ficou em 3º lugar na maratona, gente. Esse cara é foda, viu? Muito massa. Depois tu vai contar a tua história para a turma aqui, viu? Tamo junto, velho. Então, pessoal, uma forma muito interessante de você trabalhar a criação, a identificação de problemas é olhando para essas ODS. Isso aqui é o que a ONU diz o seguinte, ó, a gente precisa melhorar o mundo e para melhorar o mundo a gente precisa resolver 17 objetivos importantes. E aí você tem lá várias coisas, ó. Educação de qualidade, igualdade de gênero, energia acessível e limpa. Então qual é uma sugestão para você? Você olha para cá e tenta pensar em algum problema que você poderia resolver que impactasse uma ODS. Eu diria hoje que uma startup, uma empresa, um negócio que surge, que não resolve nenhuma ODS, está indo na contramão do mundo. O mundo está necessitando de melhoria. Se você cria uma coisa somente pelo lucro, cuidado aí, porque pode ser que não tenha muita adesão. Beleza? Pode passar isso aí, não tem problema não, isso aí, pode tirar esse vídeo. Então, qual é a sugestão para vocês? Vão validar, beleza? Coloca a tua ideia em prática o quanto antes, que é super importante. E essa aqui é a ferramenta que eu queria trazer para vocês, para poder vocês observarem, que é o Filter Model Canvas. São 6 quadrantes que você precisa preencher, falando informações sobre a ideia que você quer colocar em prática. E aí, por onde que a gente começa? Pode passar isso aí, depois a gente compartilha com a galera, vai lá. A gente começa com o primeiro quadrante, que é imagens e tendências de futuro. Gente, olhar para frente pode ser determinante para a sua empresa, seu negócio, dar certo ou dar errado. Por exemplo, vocês acham, a galera que está aqui desse lado, que eu estou muito voltado para esse lado de cá, mas vocês acham que professores em 2019 tinham alguma noção de que futuramente iriam trabalhar com educação à distância? Vocês acham isso? Em 2019 não, né? Aí vê, no ano seguinte, todo mundo tem que dar aula online. Então veja o quanto olhar para frente pode ser interessante. Para a galera que está aqui, vocês acham que tinham, sei lá, 100% dos médicos acreditavam que em 2020 iam trabalhar com telemedicina? Vocês acham isso? Não, né? Então veja só, como olhar para frente pode ser uma parada que vai te ajudar a entender as coisas. A imagem está bem clarinha, mas vocês conseguem ver o que é isso aqui? Conseguem identificar? Alguém está conseguindo aí perceber isso aí? E aí? São mudas, ó. O que é isso, gente? Pode passar, meu amigo. Hoje em dia, o pessoal está trabalhando com fazendas verticais. Por quê? Porque existe um problema de produção de alimentos. Existe um problema de logística de entrega de alimentos. Existe um problema das pessoas quererem comprar os alimentos nos lugares. Então, o pessoal está trabalhando com fazendas verticais, colocando ali, ó, a fazenda dentro de prédios. Essa é uma empresa chamada Pink Farm, que ela já existe aqui no Brasil. Começou fora do Brasil, mas já chegou para cá. Aí você fala assim, eles trabalham com luz ultravioleta para poder desenvolver as mudas e tal, comida. Isso aqui, gente, se não me engano, é alface, é rúcula, alguma coisa assim. Então você vê que as pessoas já estão produzindo comida em apartamentos aí, né? Produzindo comida em fazendas verticais. Vê que legal, em prédios. Por quê? Para poder acelerar as coisas. O mundo exige a aceleração. Vejam essa empresa aqui, a Startse. Alguém já ouviu falar dessa empresa aqui? Essa é EduTech, beleza? Ó. A Startse é uma EduTech. O que é uma EduTech? É uma empresa de educação e tecnologia. E ela trabalha com um viés, assim, com o foco de desenvolver cada vez mais habilidades nas pessoas e empresários. Essa empresa ela já existe há um bom tempo. E antes da pandemia, ela tinha 3 modelos de negócio. Olha só. Aliás, 2. Ela tinha lá eventos e conferências, educação executiva e programas internacionais. Era um modelo presencial. E ela tinha ali, né, cursos online, que trabalhava, basicamente, ali eram esses 2 modelos, presencial e online. Vocês acham que essa empresa aqui, ela faturou mais com
ela faturava mais antes da pandemia, com presencial ou com online? E aí? Com presencial? Acertaram, passa aí. 98% do faturamento era com presencial. Aí você fala assim, caramba, muita coisa, né? E somente 2% era online. Então, qual é a beleza de negócios, né, de startups? É que no início de uma pandemia, no início da crise, a empresa pode ir caindo, mas ela consegue achar o ponto de inflexão, ou seja, o ponto de virada. A startup, ela muda muito rápido. E aí ela conseguiu, essa empresa, resgatar 60% do faturamento em menos de 4 semanas. Porque ela fez algumas estratégias. Ela identificou um modelo exponencial de retomada, onde você caía o faturamento, mas ela fazia uma gestão de crise, depois fazia um ajuste aqui rápido de identificar novos produtos. E aí, quando você ia tendo a retomada, você somava um novo faturamento com o faturamento de produtos antigos, né, para poder você conseguir ter um faturamento legal e a empresa poder salvar. O que é que foi que eles fizeram? Digitalizaram todos os cursos, lançaram plataforma online de capacitação e ainda fizeram a Netflix de educação chamada Startse Prime. Tudo isso foi feito durante a pandemia. Veja, a empresa não tinha nada disso. Então a startup, ela evolui muito rápido. E aí tem uma frase interessante que eu costumo usar nas minhas palestras, que diz muito a ver com o erro, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Que é quando a gente fala dos disruptores. Pode passar, meu amigo. Que é essa daqui, ó. Às vezes, quando você inova, você comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e seguir em frente para melhorar as suas outras inovações. Então, o quadrante 2, ele vai falar dos disruptores. O que é disruptor para mim? É um livro, é um lugar, é uma pessoa, é uma empresa? O que é que pode ser uma referência para mim? Para mim, por exemplo, Steve Jobs é uma referência. Então, já que Steve Jobs é uma referência, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Não é essa pessoa bonita que está do lado, não. Mas sim, essa garagem aqui, ó. Isso aqui foi a garagem onde a Apple começou. Aí veja, se hoje a Apple é a maior empresa do mundo e começou numa garagem, por que você não pode começar pequeno? Você já quer começar gigante, grande? Não, pô. Começa aprendendo com os teus erros. E começa a entender o seguinte, que mais importante que o tamanho da cagada é a velocidade da limpeza. Beleza? Mais importante que o tamanho da cagada é a velocidade da limpeza. Se você errou, ajuste rápido. Se você teve algum problema, melhore rápido. Então, é tudo uma questão de você ser rápido na tomada de decisão, beleza? Então, olhar para frente e entender... Olha, primeiro quadrante, imagens e tendências de futuros. Segundo quadrante, disruptores. Quem são as referências para mim? E aí você pode olhar para algumas startups e ver quais são as suas referências. Aqui, por exemplo, é um painel de grandes referências para mim. TED Talk, Empretec do Sebrae, o Sócio, Planeta Startup, o Anjo Investidor, Like a Boss, tudo aqui para mim são negócios bem tops, são conteúdos legais que me ajudam a desenvolver mais habilidades de empreendedorismo e inovação. E aí a gente entra no quadrante número 3, certo? Gente, eu estou rápido aqui, que é só para poder a gente cumprir o tempo, mas todo esse conteúdo a gente vai disponibilizar já no WhatsApp para vocês, beleza? Então, quem tiver no grupo do WhatsApp da gente vai ter acesso a tudo isso. Vocês podem usar em palestra de vocês para poder melhorar a apresentação, para saber como preencher o Canvas e por aí vai. Mas aí eu queria mostrar um vídeo falando sobre cenários futuros desejáveis. Porque imagina só, Renaildo. Imagina só, Renaildo, você é uma pessoa que está querendo criar um negócio na área do agronegócio. Você tem que olhar para frente e ver qual é a imagem desse futuro. Aí você faz o quadrante 2. Quais são meus disruptores? Quais são as agrotechs do Brasil? E o quadrante 3. Qual é um cenário futuro desejável? É como se você olhasse para frente e fizesse assim, pô, para a minha empresa bombar, minha startup bombar, eu precisaria ter um cenário que poderia impulsionar a minha empresa. Meu amigo, passa e coloca o próximo vídeo para a galera ver aqui. Gente, olha que vídeo interessante. E bota o som aí, por favor. Vamos lá. Tá bem baixinho aí, mas tá tranquilo aí. Mas olha só, gente. Vocês estão vendo aí que é um modelo diferente de farmácia, né? Olha só. Vê que arretado, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Opa.
Beleza? Acho que deu para captar aí, né? E aí, massa essa empresa, sim ou não? Bem legal, né? Totalmente diferente o modelo de negócio dela, né? Aí, mas sendo que você fala assim, alguém teve uma ideia top e colocou isso aí em prática. Não. Para poder criar a PillPack, foram olhados para alguns problemas. Quais são os problemas que envolvem remédios? As pessoas esquecem de tomar os remédios. As pessoas andam com caixas e mais caixas de remédio dentro das bolsas. As pessoas fazem automedicação. Quando a pessoa vai tomar um remédio, ela não se conecta com um médico. Eles pegaram todos esses problemas e colocaram numa coisa só. Qual era o cenário futuro desejado para essa empresa? Pô, a PillPack poderia bombar se as pessoas não pudessem ir até as farmácias comprar. O que foi que aconteceu na pandemia? As pessoas ficaram dentro de casa, a PillPack cresceu mais de 700%. Porque estava fazendo entrega de remédios na casa das pessoas. Imagina só, somente um saquinho para poder você tomar na hora. Então, olhar para frente pode ser uma coisa bem massa para vocês. E aí, a gente entra no quadrante 4, que são as barreiras de entrada. E aí eu queria fazer uma pergunta rápida para vocês. Por que vocês acham que as startups dão tão errado? E aí? Por que startups dão tão errado, na opinião de vocês? E aí, gente? Quer falar? E fala rapidinho, Will, que o tempo está esgotando aí. Muita startup dá errada, como a minha, já deu uma vez, por conta que a gente não olha para o lado e a gente acha que a nossa ideia é a melhor ideia do mundo e às vezes a gente não pensa na simplicidade. Às vezes a pessoa só precisa de uma simplicidade só, resolver um problema, porque tentar resolver vários problemas de uma vez só dá ruim. A gente tem que pensar num problema só e focar na solução daquele problema. Às vezes a gente acha que a nossa ideia é a melhor ideia do mundo, que vai resolver e vai revolucionar o mundo. A gente não precisa criar uma grande revolução, é uma revoluçãozinha só. Valeu, Will. Tu é o cara, viu, velho? O ex-devedor. Depois vocês perguntem para ele como é que vocês podem pagar as dívidas de vocês, como vocês podem sair do SPC, porque eu acho que tem metade da turma que está no SPC, não. Tá não, né? Ninguém aqui é de SPC não, né, gente? Aí tá todo mundo beleza, né, Will? E como é que vocês podem ficar milionários? O Will vai mostrar isso aí também, né, Will? Show de bola. Também, né, Will? Show de bola. Fiz quase um pitch para tu, não foi? Mas, gente, olha só, o Will trouxe um ponto, né? Faz uma coisa de cada vez. Ao invés de você fazer um super app, tipo Banco Inter, Magazine Luiza. Não, faz uma coisa simples, um ponto por vez. E olha só, nenhum plano de negócio sobrevive à primeira interação com clientes. A gente tem uma outra questão aqui também. Existem mais de 30 mil novos produtos introduzidos a cada ano. E 95% deles falham. Então existe uma grande chance. Qual é o teu nome, velho? Como? Takeshi. Beleza, Takeshi. Existe uma grande chance, quando você colocar o seu produto em prática, que existe uma chance de 95% das funcionalidades dele falharem. Então, não é melhor falhar barato e rápido? Com um grupo de pessoas, ao invés de você lançar alguma coisa para 100 mil pessoas, você lança ali para 5 pessoas testarem primeiro? Vou dar um exemplo. Um app chamado Mary Driver. É basicamente o Uber das mulheres. Mulheres motoristas para mulheres passageiras. Criou-se por quê? Porque existe toda uma questão, infelizmente no Brasil, de atentados, de situações que colocam a mulher em risco, e às vezes quando você conecta uma mulher com outra mulher, você diminui um pouco dessa tensão de pegar um carro de aplicativo. Aí beleza, criaram lá o Mad Driver. Gastaram 100 mil reais de propaganda, um amigo meu, Juan, gastou 100 mil reais de propaganda para poder fazer o Mad Driver bombar durante o Carnaval do Recife. Vê só que coisa. E aí bombou. Sendo que aí o que é que aconteceu com o app? Logo no primeiro dia, o servidor deu pau. Porque era tanta gente acessando que o servidor não conseguiu sustentar a operação. Aí uma vez eu perguntei para Juan, se tu pudesse fazer tudo diferente, o que seria? Ele fez, Guilherme, eu pegava 5 mil reais e pagava para pessoas tentar estressar o meu servidor, para ver até onde ele iria. Começaria menor, ao invés de eu começar no Carnaval do Recife, eu começaria em algumas prévias, que tem menos gente, para poder testar a minha operação, testar meu servidor, minha tecnologia, ver se faz sentido e depois eu ia aprimorando. Não muda totalmente, gente, a lógica de negócio. Ao invés de você gastar muito dinheiro, você gastou ali pouquinho e por aí vai. Passa aí, meu amigo, por favor. Pode passar. Vamos lá, pode passar o próximo. Então, ó, 42% das startups dão errado porque elas criam algo que não tem necessidade de mercado. Olha lá em cima. Fica sem necessidade de mercado. Você criou uma coisa que não faz sentido. As pessoas não querem. Esse é o motivo que faz startup quebrar. Aí você fala assim, caramba, velho, a turma criou uma parada com tecnologia toda cheia de automação,
criou um time para criar uma coisa que as pessoas não querem. 42% dos motivos que levam startups a quebrar é isso. Aí você fala assim, pô, poderia ser bem diferente, né, Lucas? Pois é. Passa aí, meu irmão, por favor. E aí, essa frase aqui, para mim, ela é matadora. Se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar. É tipo o meu pai feio lá. Se meu pai feio tivesse esperado, ficado em casa, nunca teria conquistado minha mãe, nunca teria tido eu e meu irmão. A gente talvez não existiria. Ele foi lá com a feiura que ele tinha na palma da mão e deu certo. Beleza? Então, muitas vezes tem que fazer isso mesmo. O seu app é feio, seu site é feio, as funcionalidades ainda não resolvem tudo, mas você está testando, está tentando e pode fazer acontecer. Beleza? Pode passar isso aí. O quinto tópico é o compasso. O que é o compasso? É basicamente quando você define a sua estratégia de visão futura. E aí, pode passar? A estratégia de visão futura pode ser basicamente isso aqui, ó. Olha só. Você já executa a ideia que pode falir a sua empresa? A Netflix teve uma estratégia de visão futura. Que a Netflix, muita gente acha que ela começou a negociar, começar a empresa quando surgiu o streaming, internet. Não, gente, a Netflix existe desde 1997. No início, a Netflix negociava, fazia entrega para as pessoas de VHS, aquelas fitas cassetes. Sendo que para poder fazer entrega por correio, de VHS, existia um custo de frete. Aí eles viram que o negócio já não ia ter muita sustentação. Sendo que aí, quando foi em 98, surgiu o DVD. Pequenininho, fino, num CD praticamente. Eles não gastavam nem dinheiro com frete, porque botava ali dentro, não tinha peso praticamente, podia levar para qualquer lugar. Então a empresa já começou a bombar, já teve muita receita com isso. Chegou em 2004, eles ofertaram a possibilidade da Blockbuster comprar a Netflix. Mas a Blockbuster não quis, porque o plano da Netflix era tornar a Blockbuster, fazer tipo Blockbuster Plus. Ela já teria ali a maior locadora de DVDs do mundo, poderia ter um streaming ali naquele momento, mas eles não quiseram. Olha o que aconteceu com a Netflix e com a Blockbuster. E aí a Netflix, ela disruptou o mercado de streamings. Aí você fala assim, hoje em dia, mas a Netflix hoje tem muitos competidores, realmente, mas quem foi que abriu o mercado? E aí muitas vezes você abre o mercado, pode ser muita coisa, pode rolar muita coisa boa com você, ou você pode ter muita dificuldade. A Netflix teve várias dificuldades. Mas hoje em dia você vê que é um mercado que já está validado, a sacada do streaming. Beleza? Pode passar isso aí. Essa empresa aqui, a AgroSmart, por exemplo, cenário futuro, ela percebeu que cada vez mais vai ser necessário tecnologias para a área do campo, né, para a área rural. Ela percebeu que existe muito desperdício, 60% da água consumida no Brasil é só para a agricultura, então tem muito desperdício lá dentro. E eles foram lá e criaram alguns sensores que conseguem monitorar várias coisas dentro da área rural, para poder melhorar essa experiência. E aí, por fim, para poder a gente acabar aqui, Lucas ficar feliz também, né, Lucas? Que a gente está chegando ao fim. Volta só um pouquinho. Aí, valeu. Cenários futuros aplicados. Basicamente é o seguinte, gente. Aqui é o seu plano de ação. Tudo que a gente construiu aqui são informações. Então, o que é que você vai apresentar, vai enviar para a gente até as 8 horas da manhã? É esse filtro model canvas todo preenchido, com os post-its e tudo mais. Aí você fala assim, Guilherme, preciso fazer perfeito? Sim ou não, gente? Tem que fazer perfeito? Não, porque melhor feito do que perfeito. Se você vai lá e coloca a sua ideia com 6 post-its, você entregou a atividade, show de bola, beleza? Agora, naturalmente, quando você coloca mais post-its, mais informações, fatos, dados, você começa a esclarecer para a gente qual é o caminho que você está querendo ir. Cenário futuro aplicado, pode passar isso aí está tranquilo, pode passar mais um. Queria mostrar isso aqui para vocês. Gente, cenário futuro aplicado é o plano de ação do que a gente vai fazer. Alguém já ouviu falar numa empresa chamada Easy Taxi? Já? Já? Sim. Alguns sim, outros não. Essa empresa ela foi deixando de desaparecer ao longo dos anos, mas em 2009 era o Uber dos taxistas. E a Easy Taxi surgiu num evento como esse. Basicamente, o pessoal queria... Veja só que interessante. A ideia deles era conectar passageiros com motoristas de táxi. E é interessante porque a banca de avaliação criticou, disse que não iria dar certo. Eles fizeram, beleza, mas a gente vai testar do mesmo jeito. Qual foi o MVP deles? O MVP foi esse formulário do Google. Gente, eles começaram um negócio com um formulário no Google, colocando lá, qual era esse formulário? Você botava o seu nome, o e-mail, o endereço de onde você estava, o endereço de onde você queria ir e a cor da camisa para o taxista poder entender que você estava chegando lá.
e você apertava impedir um táxi. Quando você fazia isso, chegava um e-mail para a galera do Easy Taxi, eles entravam em contato com alguns taxistas e diziam assim, ó, tem aí uma pessoa em Copacabana e está querendo um táxi para poder levar para o Leblon. Pronto. Eu fazia isso, o taxista chegava lá e levava. Veja, a operação era toda manual, mas chegou a validação. Faz sentido isso aí para vocês, pessoal? Validou e tudo começou com um Google Forms. Então, veja, às vezes existem algumas tecnologias que podem ajudar a gente a colocar as nossas ideias em práticas, e você pode fazer isso. Depois ele lançou o livro, foi uma empresa que esteve em mais de 100 países, chegou a valer mais de $1 bilhão, e vejam aí, né? Antes do dinheiro, depois do dinheiro, né? Então, às vezes a pessoa pode melhorar um pouquinho quando tem uma startup, tá bom? Depois o Thales, ele criou a Singu, que é uma startup tipo Uber do salão de beleza. Conecta salões de beleza, manicure, pedicure, com pessoas que precisam. Essa empresa foi vendida para a Natura por milhões e milhões de reais durante o período de pandemia. Bem, gente, espero que vocês tenham curtido. Foi legal? Gostaram? Foi bom? Beleza? Vocês podem baixar, para quem estiver participando da maratona, esse conteúdo vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp da gente. Para quem não estiver participando da maratona, Guilherme, quero somente o conteúdo. Acesse meu Instagram, lá no link na bio, vai ter lá esse conteúdo para poder você baixar. Tá bom, gente? E aí, agradeço muito a presença de vocês. Qualquer dúvida agora, o que é que eu peço para vocês fazerem? Eu estou de camisa vermelha, hoje a equipe da gente está toda de camisa vermelha e tal. Tirando aquele bicho ali que não está na equipe, mas gente boa também, feita a gente, beleza? Mas é só vocês procurarem a gente para poder tirar alguma dúvida. E aí a gente toca as coisas aí para vocês, tá bom? Mas eu vou encerrar aqui o evento para o Lucas ficar tranquilo. E palmas para vocês aí que ficaram aí até o final, beleza? Tamo junto. Quem tiver dúvida agora, procura a gente para poder a gente tirar essa dúvida. A gente encerra a transmissão agora, né, Lucas? Mas se alguém tiver alguma pergunta para poder fazer, fica à vontade aí. Alguém tem alguma dúvida? Perguntas? E aí? Motivados para participar da maratona? Sim? Sim ou não? Sim, beleza. Fala aí, meu irmão. Como funciona a questão da formulação de equipes? Obrigado aí, Silas. Olha só. Boa Silas, você entra no grupo do WhatsApp. Vamos imaginar que você já tem uma ideia. Você pode trabalhar sozinho na sua ideia, se você quiser. Ou você pode convidar outras pessoas que estão por aqui para poder formar a equipe com você. Então, a gente te ajuda na formação de equipes. Kate vai chegar lá e vai dizer assim, ó, o Silas está sozinho aqui, alguém quer trabalhar com o Silas? Aí se demete, você aceita a pessoa, vocês já começam a trabalhar juntos. Mas aqui ninguém é obrigado a trabalhar junto, inclusive, se você está aqui, mas você tem 2 amigos que estão em outros estados, ou amigos, amigas, e você quer que eles entrem dentro do seu grupo, é só você jogar eles dentro do grupo lá da maratona e eles começam a participar. Não precisa estar aqui presencialmente para participar da maratona, beleza? Isso é uma pergunta interessante. Esse espaço aqui é todo um espaço mão na massa. Então vocês podem ficar aqui a campus inteira. Isso aqui não é um espaço para você ver o workshop. Isso é um espaço para o maratonista maratonar. Então você pode ficar aqui mesmo, você vai conhecendo a pessoa do lado, do outro, toma um café, conhece, troca uma ideia. E no grupo do WhatsApp você também pode se apresentar, tenho uma ideia, estou precisando de um programador, tenho uma ideia, estou precisando de um designer. E aí vocês vão criando muito mais essas conexões, os próprios mentores também conhecem, e pode ter gente de outros lugares trabalhando com vocês, beleza? Queria uma salva de palmas para Guilherme, muito massa, né, por essa capacitação dele. Sensacional, Guilherme, fico honrado de ter você trabalhando. Então, a programação agora é a PRA Kate, com mentoria, beleza? Ele está fazendo aqui, feito ele está fazendo nesse momento. Fica a PRA mesmo. E 19 horas a gente está sempre aqui também, né, Guilherme? Quando a gente estiver aqui, pode aperrear a gente dá um feedback. E de 19 eu encontro vocês online para saber como é que vocês estão, tá? Se tem alguém perdido, se precisa rodar de novo uma capacitação sobre o Future Model Canvas. Quem já tiver o Future Model Canvas, leva para expor lá e eu dar feedback, tá bom? Não só eu, né? Os mentores também participam. Pois os mentores participam, dão feedback. Às 19, esses encontros às 19 são bem bacanas. Aí uma pergunta assim que às vezes surge, né, Genésio? Quem são os mentores? Valeu. Os mentores são pessoas que já tiveram negócios ou que têm negócios, que estão envolvidas com o ecossistema de inovação, que ajudam dentro da validação da sua ideia. Então, os mentores eles têm essa habilidade
tem experiência para poder contribuir para o projeto de vocês ir para frente. Não é isso, Will? Né? Show de bola. Gente, quiser inclusive tirar dúvidas aqui, eu tenho um mentor extraoficial, o Will. Você chega lá, Will, me ajuda aí, como é que faz para poder ficar no pódio da maratona? O Will vai explicar como fazer, beleza? E amanhã, Will, deixa eu fazer um convite. Amanhã eu vou dar uma oficina de pitch. Eu não sabia que tu ia estar aqui. Traz o pitch do ex-devedor para poder apresentar para a galera. Pode ser? Combinado? 2 minutinhos de preparação para poder a galera fazer aqui. Tranquilo? Olha, então, no improviso a gente também faz as coisas, né, Genésio? Valeu, pessoal. Muito massa, é o começo. Tamo junto. Valeu. É isso. Valeu, pessoal. É nóis.